Fique por dentro dos assuntos ligados ao direito imobiliário com o colaborador da Rádio Justiça, o advogado e presidente da Comissão de Direito Imobiliário OAB Minas Gerais, Dr. Quênio de Souza Pereira. Dr. Quênio de Souza Pereira, muito bom dia e mais uma vez obrigado por estar conosco. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvinte da Rádio Justiça. É um prazer todo meu, Sérgio. Dr. Quênio, a pauta aqui de hoje é corretor. Evite perder a sua remuneração na locação. Por que isso acontece? Geralmente o corretor, ele confia muito nos clientes, né? Então ele faz, às vezes, a intermediação da locação sem uma procuração, um mandato de administração bem claro em relação às suas obrigações e direitos. É interessante que há corretores, às vezes, ou imobiliárias, que captam imóvel para locação, anunciam, fazem avaliação, selecionam o inquilino e, às vezes, quando o inquilino é muito bom, uma grande empresa, uma empresa de porte, o locador se vê seduzido em não manter aquela locação na imobiliária, porque ele sabe que o risco de inadimplência é muito pequeno. Então, o que nós verificamos no dia a dia, no mercado imobiliário no Brasil, é que o locador, muitas vezes, o dono do imóvel, ele valoriza muito a imobiliária quando o inquilino dá problema. Quando o inquilino atrasa o aluguel, aí tem a imobiliária tem o jurídico, o advogado que vai entrar com a ação se pedir para pagamento. Então, quando o inquilino ele é problemático, tem risco, a imobiliária é bem valorizada. Mas há situações em que, quando a locação é feita por uma grande empresa, empresa de porte, né, em que o locador sente uma segurança em relação à pontualidade, tem locadoras que simplesmente passam por cima do dever ético de manter a locação, aquele contato inicial do inquilino com a imobiliária. Ele tem que respeitar isso, porque a imobiliária, a partir do momento que apresenta o candidato, de acordo com o Código Civil e com a Lei 6.830, a imobiliária tem direito de receber a comissão. Então, eu quero colocar bem claro que qualquer proprietário de imóvel pode alugar ou vender o imóvel diretamente. Não é necessário, obrigatório, ter um corretor. Mas, quando o proprietário do imóvel ele opta por contratar um corretor ou uma imobiliária para ter uma avaliação adequada, uma seleção melhor do inquilino, esse compromisso, mesmo que verbal, tem que ser cumprido, né? E no caso, a imobiliária, quando aluga o imóvel, ela tem direito de receber a comissão e, logicamente, ignorar esse direito consiste em uma afronta à boa-fé. E, logicamente, cabe os corretores imobiliários procurarem fazer essa procuração, esse mandato, junto com o proprietário, de forma escrita, evitando, assim, qualquer risco maior de prejuízo. Mas, doutor Quênio, os corretores, eles já não têm essa formação? Eles precisam ainda ter todos esses cuidados? Não tem um preparo? Realmente, a maioria cumpre com essa postura técnica de fazer a locação por escrito ou mandato por escrito, né? Mas tem proprietários de imóveis que, às vezes, colocam o imóvel em mais de uma imobiliária, ele entrega a chave do imóvel para a imobiliária, para o corretor, e autoriza a fazer a locação verbalmente, colocando esse imóvel, repito, em mais de uma empresa, gerando assim uma insegurança no mercado. Então, essa entrega da chave já caracteriza um mandato tácito, conforme o Código Civil. Mas o que acontece? Se é verbal, né, isso fragiliza essa relação e dificulta o corretor de exigir, no caso, o pagamento da sua comissão, ou então até uma indenização em função do rompimento dessa relação jurídica que foi caracterizada com a entrega das chaves. Então, o corretor, ele tem realmente a postura de fazer por escrito, mas há situações em que o locador, né, ele cria uma condição que fragiliza a locação. Então, eu aconselho, né, que os corretores imobiliários sempre exijam um mandato escrito, e nesse mandato, né, que autoriza a locação, que seja inserido lá as cláusulas, o prazo do mandato, as condições, o percentual da comissão, a questão da rescisão contratual, porque esse mandato, em geral, ele é feito pelo prazo idêntico ao da locação. Se a locação é feita por 30 meses, o mandato vale por 30 meses. Se a locação ela é prorrogada automaticamente por força da tarefa inato por prazo indeterminado, o mandato vai também prorrogar-se por prazo indeterminado.
Então, os mandatos que autorizam as imobiliárias a fazer a locação, geralmente eles colocam lá uma cláusula que é muito correta, de que ele irá prevalecer o prazo conforme o decorrer da locação. Se a locação durar 5 anos, dura 5 anos. E quando o inquilino desocupa o imóvel, aí sim o proprietário ele pode retirar do imobiliário sem nenhum ônus, porque no caso cessou a locação daquele inquilino que foi escolhido, que foi obtido pelo trabalho do corretor e da imobiliária. Então, um ponto interessante é isso. O mandato deve ter cláusulas que venham a estipular os direitos e deveres de cada um, evitando assim qualquer mal entendido. O senhor acredita que o fato da economia estar aí desaquecida em relação ao mercado imobiliário foi um dos fatores que impulsionou os proprietários a retirarem os seus imóveis das imobiliárias? Com certeza, após o boom imobiliário, né, de 2014 para cá, verificamos o crescimento da oferta, a economia desaqueceu, ocorreu a redução de negócios, né, em todo o Brasil, houve o fechamento de muitas empresas. Então, o que existe hoje é uma oferta maior do que a anterior. Então, de 2014 para cá, verificamos maior oferta de imóveis, e isso pode estimular, então, o locador a pensar bem em tentar fazer locação diretamente ou tentar reduzir o seu custo. Então, a crise econômica, em que reduziu a capacidade de pagamento dos inquilinos e reduziu a abertura de novas empresas, com certeza é um dos fatores que estimulou o locador, às vezes, em não respeitar esse mandato que otorgou para a imobiliária. Agora, o locador do imóvel, ele é o proprietário daquele imóvel. Ele tem o direito de nomear quem ele bem entender, ele tem o direito de requerer a retomada do imóvel, se bem desejar, ou até mesmo de trocar de imobiliária ou alugar diretamente. Mas, quando há um mandato, né, com a imobiliária para fazer a locação e ela consegue aquele inquilino, caso o proprietário, o locador, venha mudar de ideia e queira ter uma relação diretamente com o inquilino para economizar o pagamento da comissão, nada mais justo do que pagar uma multa rescisória desse mandato. Então, o mandato, quando é bem elaborado, já contém uma multa que autoriza, então, quer dizer, direito da pessoa romper qualquer contrato. Mas o rompimento unilateral por parte do locador, sem que a imobiliária tenha dado causa a esse rompimento, caracteriza, né, no caso, uma infração contratual, e tem o locador o dever de pagar uma multa rescisória para a imobiliária como uma compensação pelos serviços prestados. Então, um ponto interessante é que a imobiliária ela recebe tudo mesmo a comissão na locação, 10% em geral, mas ela tem o direito de manter essa relação até quando o inquilino que ela obteve vier a desocupar o imóvel. E caso o proprietário, o locador, venha a retirar da empresa, da imobiliária, essa locação, aí sim caberá ao locador pagar a multa para a imobiliária, né, como uma compensação. Isso é razoável e temos vários acordos dos tribunais de todo o Brasil nesse sentido. Então, o locador tem o direito de manter a locação na imobiliária ou não, mas retirando, deverá pagar uma multa para o corretor, no caso. E no caso do não pagamento desta multa, a imobiliária pode entrar na justiça contra esse locador? Certamente. Como comentei, há dezenas de acordos em todo o Brasil, nos tribunais geral, que são unânimes nesse sentido. Então, quando o locador, o proprietário, ele rompe esse mandato com a imobiliária não tenha cometido uma falha grave, não tenha motivado esse rompimento, aí sim caracteriza realmente o direito da imobiliária entrar com a ação de execução para cobrar aquela multa. Essa multa pode ser, às vezes, 20% sobre 12 meses de aluguel. Então, a multa razoável, ela não é abusiva e, tecnicamente, temos que levar em consideração que a liberdade contratual do proprietário do imóvel e da empresa que administra a locação. Então, se essa multa já está pré-fixada nesse mandato, é mais um fator de tranquilidade para o julgador, porque o julgador, né, verificando que o mandato já contém a estipulação da multa, fica muito mais simples, né, sentenciar. Então, o que ocorre no dia a dia é que o locador, quando deseja não mais ter relação imobiliária, o ideal é que ele espere o inquilino desocupar esse imóvel, ao ocorrer a desocupação, o imóvel livre,
sem ninguém lá dentro, ele pode tirar da imobiliária sem pagar multa nenhuma. Agora, se o locador prefere não esperar e quer obter, de repente, uma economia com não pagamento de comissão, então é muito razoável que ele pague essa multa que está prefixada no mandato, o qual visa realmente a eliminar qualquer aresta, qualquer dúvida que pode ocorrer nessa relação. Doutor Quênio, e no caso que nós já acompanhei pessoalmente, né, na minha experiência, na minha mocidade que eu trabalhei em imobiliária, tínhamos anúncios de compra, quer dizer, de venda, de alocação, aí liga um outro corretor oferecendo uma intermediação. Nesse caso, esses custos ficam tudo por conta da imobiliária principal, é isso? Depende, você colocou 2 pontos bem interessantes. Com relação à locação, a praxe no Brasil, né, é que quando ocorre a locação, a imobiliária trabalha sem ganhar nada. Então ela vai promover a locação e colocava anúncios de jornais. Então a praxe no nosso país é que o custo do anúncio na locação seja descontado do primeiro aluguel, bem como o custo do cadastro. Né? A própria lei de inquilinato coloca bem claro no artigo 22 que é dever do locador assumir os custos para aferir a idoneidade do fiador e dos inquilinos, do cadastro. Né? Agora vem um detalhe importante, Sérgio. Com relação à venda que você colocou, realmente, na venda do imóvel, o custo do anúncio, a imobiliária assume, porque o valor da comissão é muito maior do que na locação. Então, o imóvel de R$5.000 de locação, a imobiliária vai ganhar R$500 por mês, 10%. Já o imóvel de R$1 milhão, ela ganha R$50 mil, R$60 mil de comissão. Quer dizer, o volume financeiro da remuneração na venda é muito superior do que a comissão singela de 10% na locação. Então, em função dessa regra, o normal é que na locação os custos gerados com a promoção daquele aluguel são assumidos pelo locador. E no caso da venda, os custos são assumidos pela imobiliária. Outro fato interessante também é que no nosso país era comum realmente o custo de anúncio ser muito elevado. Então as imobiliárias, em geral, colocavam anúncios oferecendo os imóveis nos jornais. Hoje, com a internet, a coisa mudou completamente. Sim. Porque grande parte dos anúncios são feitos via internet, então esse custo praticamente quase que desapareceu. Está certo. E os corretores, né? O senhor estava falando aí sobre os cuidados que eles precisam ter. Existem cursos que esses corretores possam ter para que eles também não sejam lesados? Porque normalmente falamos apenas do lado do inquilino, do comprador, né? E hoje estamos falando do outro lado, que é o corretor, que é o intermediário. Certamente. Essa questão é tão importante em função do crescimento de problemas que tem ocorrido com não pagamento da comissão do corretor da imobiliária, né? A Câmara do Mercado Imobiliário de Minas Gerais, junto com o Secov, MG, irá promover um curso. Esse curso irá orientar os corretores, diretores imobiliários, gerentes, né, em relação aos seus direitos e deveres, visando eles venham a adotar medidas mais técnicas, como você colocou muito bem, Sérgio, a questão da formalidade, para gerar segurança nessa transação imobiliária. Então, a Câmara do Mercado Imobiliário irá promover esse curso de 16 e 17 de janeiro, de 19 horas às 22 horas. E esse curso será ministrado por mim, né, como colunista da Rádio Justiça e presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Minas Gerais. Então, esse curso é aberto ao público e as pessoas poderão procurar a CEMI Secov Minas Gerais, né, de maneira a fazer esse curso para entender como que funciona o Código Civil, a lei que regulamenta a corretagem de imóveis. E no curso, como advogado atuante na área, irei esclarecer para os diretores de imobiliária, gerentes e corretores como o Poder Judiciário analisa esses processos judiciais e visam exigir do proprietário do imóvel, no caso da venda, o direito de receber a comissão de venda, bem como o direito de receber a comissão da intermediação da locação e a multa rescisória quando o imóvel é retirado da imobiliária antes que o inquilino venha se ocupar o bem. É fator importantíssimo que o corretor e o diretor da imobiliária venham entender a lei para que ele possa prestar o melhor serviço para o locador e até de maneira a orientá-lo, evitando assim, riscos e litígios totalmente, vamos colocar assim, desnecessários. Está certo. Quero agradecer a participação
do nosso colunista de todas as terças-feiras, o Dr. Quênio de Souza Pereira. Ele é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais, diretor da Caixa Imobiliária e também conselheiro da Câmara do Mercado Imobiliário. Esse curso, para quem ficou interessado, pode ser acessado no www.secovimg, tudo junto, secovimg.com.br. Dr. Quênio, muito obrigado por sua participação e até a próxima terça-feira. Por nada, e até a terça-feira que vem. 9h57, com a participação do Dr. Quênio, o Revista Justiça de hoje vai ficando por aqui, que teve a apresentação de Sérgio Duarte, produção e edição de Natália Nascimento, trabalhos técnicos de Vidigal Barbosa, coordenação de jornalismo Arthur Filho, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Continue na Rádio Justiça em 104,7 ou acesse a nossa programação, confira os programas pela internet em www.radiojustiça.jus.br. Você fica agora com o CNJ no ar, na apresentação de Bárbara Michelini. Tenha um ótimo dia e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.